Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Paramos no título 2, da composição e da competência administrativas. Capítulo 1, do Tribunal Pleno. Artigo 360. O Tribunal Pleno, integrado por todos os desembargadores, será presidido pelo presidente do Tribunal. Parágrafo 1. O Tribunal Pleno somente se reunirá na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro, que se seguir a metade de seus membros. Parágrafo 2. Quando exigido quórum qualificado para deliberação, o Tribunal Pleno não se reunirá sem que estejam presentes desembargadores em número equivalente, no mínimo, a 2/3 dos membros que o integram. Parágrafo 3. Far-se-á verificação de quórum de instalação no início da sessão de julgamento. Artigo 361. Compete ao Tribunal Pleno, inciso 1, dar posse aos membros do Tribunal, inciso 2, eleger o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça, assim como dar-lhes posse. Inciso 3, decidir sobre o acesso ao cargo de desembargador. Inciso 4. Eleger os desembargadores e os juízes de direito que devam integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal na condição de membros efetivos e substitutos. Inciso 5. Elaborar a lista tríplice para o preenchimento das vagas correspondentes ao quinto reservado aos advogados e aos membros do Ministério Público. Inciso 6. Elaborar a lista para a nomeação de advogados que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, nos termos do artigo 120, inciso 3, da Constituição da República. Inciso 7. Eleger os membros do Conselho Especial. Inciso 8. Decidir sobre remoção, promoção e permuta de magistrados, podendo abster-se temporariamente de indicar nomes, se assim recomendar o interesse público. Inciso 9. Escolher os membros das comissões de regimento, de jurisprudência e de acompanhamento de estágio probatório, bem como deliberar sobre a recondução dos seus membros. Inciso 10. Decidir sobre vitaliciamento de juiz de direito, substituto ou afastamento das respectivas funções. Inciso 11. Pronunciar-se sobre a regularidade das contas do presidente do tribunal. Inciso 12. Aprovar o regimento interno, as respectivas emendas, os atos regimentais, bem como o regimento administrativo das secretarias do Tribunal e da Corregedoria da Justiça. Inciso 13. Aprovar o regimento interno das turmas recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal e suas emendas. Inciso 14. Deliberar sobre matéria relativa à organização judiciária, inclusive instalação, extinção, transformação, remanejamento e desmembramento de varas e circunscrições judiciárias. Inciso 15. Conhecer do plano de administração apresentado pelo presidente no início da gestão. Inciso 16. Decidir matéria administrativa de grande relevância a critério do Conselho Especial ou dos membros da administração superior. Inciso 17. Propor alterações na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e exercer as demais atribuições que lhes são conferidas pela Constituição ou por lei. Inciso 18. Definir o direcionamento estratégico, monitorar os resultados e fomentar a prestação de contas, garantindo que as ações e os resultados da organização observem o interesse público primário. Capítulo 2, do Conselho Especial. Artigo 362. O Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, somente se reunirá na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro, que se segue à metade de seus membros. Parágrafo 1. No procedimento administrativo disciplinar relativo a magistrados, verificada antes do início da sessão a inexistência de quórum de deliberação, o presidente de ofício ou a requerimento de qualquer desembargador convocará desembargadores para substituição dos ausentes entre os presentes no tribunal, observada a suplência e a ordem de antiguidade. Parágrafo 2. A suspeição e o impedimento de integrante do Conselho Especial no procedimento indicado no parágrafo anterior, deverão ser comunicados preferencialmente antes da abertura da sessão ao presidente que convocará desembargador substituto. Artigo 363.
Compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, inciso 1, julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária. Inciso 2. Aplicar sanções disciplinares, decidir sobre exoneração, disponibilidade e aposentadoria ou remoção compulsórias de magistrados. Inciso 3. Avocar para decisão, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, procedimentos administrativos em curso no tribunal. Inciso 4. Designar os membros para compor a comissão de concurso para ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, autorizar a realização de concurso e homologar o seu resultado. Inciso 5. Decidir sobre o afastamento de qualquer magistrado em missão oficial para aperfeiçoamento profissional ou que, de qualquer modo, importe em ônus para os cofres públicos. Excetuam-se as viagens em missão oficial, inclusive as do presidente, desde que não excedam a 7 dias nem impliquem afastamento do território nacional, bem como os deslocamentos do corregedor da Justiça ou de juiz por ele designado para a realização de inspeção e correição nos territórios federais. Inciso 6. Aplicar a penalidade de perda de delegação a notários e oficiais de registro. Inciso 7. Aprovar proposta do regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notoriais e de registro para encaminhamento ao Poder Legislativo. Inciso 8. Aprovar a indicação sem perda da titularidade da designação de até 2 juízes de direito auxiliares da presidência, 1 juiz de direito auxiliar da primeira vice-presidência, 1 juiz de direito auxiliar da segunda vice-presidência e 3 juízes de direito auxiliares da Corregedoria da Justiça. Inciso 9. Aprovar a eliminação de documentos, observadas as cautelas legais. Inciso 10. Declinar para o Tribunal Pleno matéria administrativa de grande relevância pelo voto da maioria simples. Inciso 11. Estabelecer diretrizes gerais que serão observadas pela direção do Tribunal. Inciso 12. Deliberar sobre a convocação de juiz de direito para substituir desembargador nos casos de afastamento previstos neste regimento. Inciso 13. Decidir sobre pedido de aproveitamento de magistrado colocado em disponibilidade em razão de processo disciplinar. Inciso 14. Decidir matéria submetida à sua deliberação pela administração superior. Capítulo 2A. Do Conselho da Magistratura. Artigo 363-A. O Conselho da Magistratura, composto do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça, funcionará como órgão deliberativo da administração superior. Parágrafo 1. O Conselho da Magistratura se reunirá com a presença de, no mínimo, 3 dos seus membros. Parágrafo 2. As sessões administrativas do Conselho da Magistratura serão registradas em ata, que será subscrita por seus membros e pelo secretário-geral do TJDFT, que as secretariará. Meu Deus, nunca ouvi essa palavra. Artigo 363-B. São competências administrativas do Conselho da Magistratura, inciso 1. Deliberar sobre matéria administrativa, podendo submetê-la ao Tribunal Pleno ou ao Conselho Especial no exercício das funções administrativas para análise, referendo ou ratificação. Inciso 2. Apreciar questão envolvendo o sistema de governança do TJDFT, observadas as diretrizes e os princípios estabelecidos pelo Tribunal Pleno e pelo Conselho Especial no exercício das funções administrativas. Parágrafo 1. Qualquer membro do Conselho da Magistratura pode submeter a esse colegiado matéria que repute relevante previamente ao exame dela pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Especial no exercício das funções administrativas. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, caso a matéria envolva ordenação de despesas, a manifestação do colegiado terá caráter opinativo. Parágrafo 3. A atuação administrativa do Conselho da Magistratura se faz sem prejuízo das competências regimentais do Tribunal Pleno ou do Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Capítulo 3. Das disposições comuns aos capítulos anteriores.
Artigo 364. A substituição do presidente do Tribunal Pleno e do Conselho Especial no exercício de suas funções administrativas, bem como a de seus membros, obedecerá o disposto no artigo 57. Artigo 365. O presidente do tribunal determinará, mediante ato próprio, as datas de reunião do Tribunal Pleno e do Conselho Especial para exercício das funções administrativas. Parágrafo 1. A pauta do julgamento, acompanhada dos respectivos relatórios, será encaminhada aos gabinetes dos desembargadores com pelo menos 5 dias de antecedência, salvo situação devidamente justificada e sem objeção da maioria do colegiado. Parágrafo 2. Serão convocadas sessões extraordinárias sempre que necessário, ou mediante requerimento de 1/3 dos integrantes dos respectivos órgãos. Parágrafo 3. Salvo urgência devidamente justificada, a convocação de sessão extraordinária será feita mediante a entrega de ofício nos gabinetes dos desembargadores pelo menos 3 dias antes da data designada. Artigo 366. Aplica-se ao presidente do Tribunal Pleno e do Conselho Especial, no exercício das funções administrativas no que couber, o disposto no artigo 29, inciso 1 a 5. Parágrafo único. O presidente proferirá voto no caso de empate, no julgamento que depender de quórum qualificado para apuração do resultado e nas eleições ou indicações do tribunal. Capítulo 4. Das atribuições administrativas do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça. Seção 1. Das atribuições do presidente do tribunal. Artigo 367. São atribuições administrativas do presidente do tribunal, inciso 1. Convocar eleições para os cargos de direção do Tribunal de Justiça. Inciso 2. Prover os cargos dos serviços auxiliares na forma da lei. Inciso 3. Expedir os atos de nomeação, exoneração, remoção, promoção, acesso, disponibilidade e aposentadoria de magistrados e servidores da Justiça. Inciso 4. Determinar a realização de concurso público para provimento dos cargos de servidores da Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 5. Convocar desembargador para substituição de membro do Conselho Especial por ocasião de férias, afastamentos e impedimentos, observados os critérios estabelecidos neste regimento. Inciso 6. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, lista sextupla, para início dos procedimentos referentes ao preenchimento das vagas correspondentes ao 5º Constitucional. Inciso 7. Indicar os membros e os respectivos suplentes das comissões permanentes para aprovação do Tribunal Pleno. Inciso 8. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da Presidência em conformidade com a política de governança institucional. Inciso 9. Nomear os juízes de direito substitutos e dar-lhes posse, observada a ordem de classificação do respectivo concurso. Inciso 10. Expedir atos de designação nos casos de promoção, de remoção e de permuta. Inciso 11. Receber o pedido de afastamento com a finalidade de aperfeiçoamento profissional formulado por membro do tribunal e determinar a respectiva distribuição a um relator. Inciso 12. Ceder servidores do quadro do tribunal e requisitar os de outros órgãos. Inciso 13. Instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar falta cometida por servidores lotados na secretaria do tribunal. Inciso 14. Baixar instruções necessárias para a aplicação do ajustamento de conduta a servidores lotados na secretaria do tribunal a quem se possa atribuir infração disciplinar punível com advertência. Inciso 15. Aplicar sanções disciplinares aos servidores lotados na Secretaria do Tribunal e a pena de demissão aos servidores da Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 16. Decidir sobre as questões administrativas de interesse dos magistrados e dos servidores da Justiça, ressalvada a competência dos órgãos colegiados. Inciso 17. Organizar e publicar anualmente as listas de antiguidade dos magistrados. Inciso 18. Decidir
sobre matéria administrativa pertinente à organização e ao funcionamento da Justiça do Distrito Federal e dos territórios, podendo submeter ao Tribunal Pleno ou ao Conselho Especial as matérias que entender convenientes. Inciso 19. Fazer publicar, no mês de dezembro de cada ano, a relação de todas as circunscrições e varas instaladas na Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 20. Pronunciar-se sobre a regularidade das contas de quaisquer ordenadores de despesas do quadro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 21. Apresentar ao Tribunal Pleno anualmente, até o 1º dia de março, relatório circunstanciado das atividades da Justiça do Distrito Federal e dos territórios relativo ao ano anterior. Inciso 22. Autorizar, na forma da lei, a ocupação de áreas do Palácio da Justiça, de seus anexos ou de áreas próprias do Tribunal, do Distrito Federal e dos territórios, assim como fixar a respectiva retribuição pecuniária devida por outros órgãos de entidades oficiais e por serventias não remuneradas por órgãos públicos ou por quaisquer outros serviços. Inciso 23. Outorgar delegação para o exercício da atividade notorial e de registro na forma da lei. Inciso 24. Apresentar um plano de administração ao Tribunal Pleno em 30 dias contados de sua posse. Inciso 25. Praticar os atos cuja competência lhe for delegada pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Especial no exercício das funções administrativas. Inciso 26. Decidir sobre o afastamento de qualquer magistrado em missão oficial, desde que não excedam a 7 dias e nem impliquem afastamento do território nacional, os quais dependerão de deliberação do Conselho Especial. Inciso 27. Deliberar sobre o processamento do pedido de aproveitamento de magistrado colocado em disponibilidade em razão de processo disciplinar. Inciso 28. Exercer as demais funções que lhe são conferidas neste regimento. Seção 2. Das atribuições do primeiro vice-presidente do Tribunal. Artigo 368. São atribuições administrativas do primeiro vice-presidente. Inciso 1. Substituir o presidente do tribunal em suas faltas ou impedimentos. Inciso 2. Dar posse aos servidores do quadro do Tribunal de Justiça e àqueles investidos em cargo em comissão. Inciso 3. Presidir a comissão de concurso para ingresso na magistratura do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 4. Conceder férias e licenças aos magistrados. Inciso 5. Designar juiz de direito substituto e juiz de direito dos territórios para exercerem as funções a eles conferidas em lei. Inciso 6. Coordenar a política de gestão documental do tribunal. Inciso 7. Coordenar a política de desenvolvimento e de aperfeiçoamento jurisprudencial e de biblioteconomia do tribunal. Inciso 8. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da primeira vice-presidência em conformidade com a política de governança institucional. Inciso 9. Exercer atribuições que lhes forem delegadas pelo presidente do tribunal e as demais funções que lhe forem conferidas neste regimento. Parágrafo único. A delegação de competência far-se-á por ato conjunto do presidente e do primeiro vice-presidente. Seção 3. Das atribuições do segundo vice-presidente do tribunal. Artigo 369. São atribuições administrativas do segundo vice-presidente, inciso 1. Substituir o presidente do tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou impedimentos eventuais, caso o primeiro vice-presidente esteja impossibilitado de fazê-lo. Inciso 2. Coordenar a política de mediação, de conciliação e de soluções alternativas de conflitos de interesses na Justiça do Distrito Federal. Inciso 3. Presidir a Comissão Permanente de Apoio ao Concurso de Servidores e de Serviços de Notas e de Registro. Inciso 4. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da segunda vice-presidência em conformidade com a política de governança institucional. Inciso 5. Exercer quaisquer das atribuições do presidente do tribunal previstas em lei ou neste regimento que lhe forem delegadas.
Parágrafo único. A delegação de competência far-se-á por ato conjunto do presidente e do segundo vice-presidente. Seção 4. Das atribuições do Corregedor da Justiça. Artigo 370. São atribuições administrativas do Corregedor da Justiça, inciso 1. Realizar inspeções e correições nos serviços judiciais e extrajudiciais do Distrito Federal e dos territórios e zelar para que os serviços sejam prestados com rapidez, qualidade e eficiência. Inciso 2. Realizar anualmente inspeções e correições nos livros dos notários e registradores dos territórios com o intuito de verificar o cumprimento do disposto na Lei 6634, de 2 de maio de 1979, podendo delegar essa atribuição a juiz de direito. Inciso 3. Expedir provimentos, portarias e instruções necessários ao bom funcionamento dos serviços da Justiça de primeiro grau e dos serviços notoriais e de registros no Distrito Federal, podendo delegar essa atribuição ao secretário-geral da Corregedoria da Justiça. Inciso 4. Expedir as instruções necessárias para o serviço de distribuição de feitos no primeiro grau de jurisdição. Inciso 5. Propor ao Tribunal Pleno a aprovação da estrutura administrativa da Secretaria da Corregedoria da Justiça e das suas atribuições. Inciso 6. Fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de primeiro grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo. Inciso 7. Receber e instruir o pedido de afastamento com a finalidade de aperfeiçoamento profissional, formulado por magistrado de primeiro grau, e submetê-lo ao Conselho Especial. Inciso 8. Designar os juízes diretores dos fóruns das circunscrições do Distrito Federal. Inciso 9. Fiscalizar a atividade dos juízes de paz e fixar a importância que será recebida para a celebração de casamento, observado o regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notoriais e de registro. Inciso 10. Expedir atos de designação ou de substituição dos tabeliães e dos oficiais de registro nas hipóteses de vacância ou afastamento compulsório do titular. Inciso 11. Indicar a nomeação diretor de secretaria quando houver vacância do titular da vara e designar servidor para substituí-lo em seus impedimentos. Inciso 12. Indicar os contadores partidores, os distribuidores e os depositários públicos, bem como designar um dos depositários públicos como coordenador dos depósitos públicos. Inciso 13. Regular as atividades dos contadores partidores e distribuidores e as do depositário público, dispondo especialmente sobre as formas de controle dos bens em depósito. Inciso 14. Determinar o número de servidores com fé pública para cada ofício judicial. Inciso 15. Decidir sobre as questões administrativas relativas aos servidores lotados na Secretaria da Corregedoria da Justiça, ressalvada a competência dos órgãos colegiados. Inciso 16. Instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar falta cometida por servidores lotados na Corregedoria da Justiça e nos órgãos a ela subordinados, bem como por tabeliães e oficiais de registro, impondo-lhes, no limite de sua competência, as penalidades cabíveis ou propor ao presidente a aplicação da pena de demissão na forma do artigo 367, inciso 15. Inciso 17. Julgar recursos administrativos relativos às sanções disciplinares aplicadas pelos magistrados aos servidores que lhes sejam subordinados. Inciso 18. Conduzir os procedimentos de remoção de juízes de direito e de promoção de juízes de direito substitutos, relatando a matéria no Tribunal Pleno. Inciso 19. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da Corregedoria da Justiça em conformidade com a política de governança institucional. Inciso 20. Expedir as instruções necessárias para aplicação de ajustamento de conduta a servidores lotados nos ofícios judiciais, extrajudiciais e na Secretaria da Corregedoria da Justiça a quem se possa atribuir infração disciplinar
punível com advertência ou considerada de lesividade mínima. Inciso 21. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas neste regimento e praticar os atos cuja competência lhe seja delegada. Parágrafo 1. O Corregedor da Justiça poderá delegar a juízes a realização de inspeções e correições nos serviços judiciais e extrajudiciais, bem como a presidência de processos administrativos disciplinares, salvo aqueles que tenham por objeto a apuração da prática de infração penal atribuída a magistrado ou a juiz de paz. Parágrafo 2. A inspeção e a correição nos territórios federais será feita pessoalmente pelo Corregedor da Justiça, com o auxílio de juiz de direito por ele convocado, e abrangerá, no mínimo, em cada ano, a metade das circunscrições neles existentes, de forma que, no final do biênio, esteja todos inspecionados.